Cenário político desta segunda-feira de volta. Hoje nós estamos conversando com Carlos Santos, jornalista e blogueiro, analista político conhecido aqui no Rio Grande do Norte. Você pode mandar sua pergunta para ele, temos nossos contatos aí, você acompanha e participa aqui do nosso bate-papo. Vonúvio. Carol, dando sequência aqui, a gente traz informação boa aqui para Mossoró. Uma nova unidade de ensino infantil foi inaugurada pela Prefeitura. Antes, a UEI funcionava num imóvel alugado. Agora, é em prédio fixo. A Prefeitura de Mossoró inaugurou a Unidade de Educação Infantil Pró-Infância da Estrada da Raiz, na rua Doutor José Leão, entre os conjuntos Independência 1 e 2. A nova unidade de ensino infantil vai beneficiar 252 crianças, para atender aos alunos da UEI Zezinha Gurgel Rodrigues, que antes funcionava no imóvel alugado. Esta inauguração hoje, ela marca um momento importante dessa gestão, pois essa obra é uma obra que se arrasta a várias gestões. Ela tem mais de uma década de início da construção. Estamos hoje aqui inaugurando, entregando para a sociedade uma nova unidade que vai comportar a UEI que já existe, mas com uma diferença de 100 vagas a mais. A unidade vai atender a crianças do berçário ao infantil 2, ou seja, dos 6 meses de vida aos 5 anos e 11 meses. Nós estamos aí na faixa de 190 crianças já matriculadas e a unidade ainda tem, em média, umas 100 vagas, certo? E nós contamos, que a unidade vai estar aberta, a comunidade, e aí aquele pai, aquela mãe que tem sua criança que ainda não está matriculada, pode estar procurando a unidade para que a gente possa estar dando esse suporte. As aulas, por causa da pandemia da Covid-19, também estão acontecendo de forma remota nas unidades infantis do município. Nós estamos oferecendo atividades de ensino não presencial, mas já estamos preparando os nossos espaços, a unidade já está estruturada para futuramente receber as nossas crianças, tudo a depender das condições epidemiológicas, Mas nós estamos muito felizes por termos esse novo espaço para atender as nossas crianças. Pois é, tá aí, Vonúvio. A UEI, que já desde a gestão anterior estava sendo estruturada, estava sendo organizada, para essa abertura. Vamos aproveitar esse momento aí falando de Prefeitura de Mossoró e vamos direto com Carlos Santos. Carlos, qual é a avaliação que você faz dos primeiros 100 dias da gestão Alisson Bezerra? Carol, Vonúvio, telespectadores e internautas, o Blog Carlos Santos, eu vou fazer aqui uma propaganda, claro, O Blog Carlos Santos postou hoje uma matéria especial fazendo uma análise dessas primeiras semanas, desses primeiros meses, desses primeiros 100 dias do governo Alisson Bezerra. Em síntese, eu posso lhe adiantar aqui, instigar o seu telespectador e seu internauta para o seguinte: é um governo de conhecimento e de controle. Esses primeiros dias, semanas e meses, esses primeiros 100 dias, é um momento de muito tato, de busca de informação, o que não foi possível na transição de governo. Você tem uma ideia, e você sabe disso, que você cobriu, precisou até de decisão judicial determinando que o governo anterior entregasse documentos para o governo que estava se preparando para entrar. Então, é um governo de conhecimento e de controle. É um início de gestão sem um antecedente próprio, ou seja, partindo do zero. Então, eu entendo que nesses primeiros dias, semanas e 100 dias, é um governo que tem conseguido administrar esse caos normal decorrente de pandemia, de crise, etc., e também derivado da má-fé da gestão anterior. Má-fé que vai repercutir até quando, o Carlos Santos, na sua avaliação? Olha, nós temos uma legislação muito camarada com quem age dessa forma. Porque o governante que está deixando o governo recalcado, triste,
porque não venceu as eleições, porque seu candidato, por essa pessoa mesmo, não conseguiu a vitória, começa a produzir as situações mais escabrosas de dificuldades para o início do outro, sem levar em conta os grandes valores da democracia e da república. A prefeitura não é de Alisson, nem era de Rosalba. É um bem público. E cada vez que você age, e age de má fé, para criar uma dificuldade para o próximo governante, você está agindo contra o povo, contra o cidadão, contra aquelas pessoas que na campanha você dizia que ia representar, defendia, amava e zelava, também zelando a coisa pública. Carlos, e Fátima Bezerra, como é que você analisa, como é que você avalia a forma que Fátima Bezerra tem se utilizado para o combate à Covid, para, inclusive, se relacionar com prefeituras e com o governo federal em relação a este momento que a gente está passando? Olha, eu acho que Fátima Bezerra está virando o jogo. Era um jogo extremamente desfavorável a ela e as urnas de 2020 mostraram isso. Eu entendo que ela está conseguindo se comunicar melhor. Eu entendo que ela mudou até o estilo, um estilo muito tênue de agir em alguns momentos. Eu fiz uma reportagem especial, por exemplo, em 2019, o primeiro ano de governo Fátima, isso por volta de agosto daquele ano, em que ela tinha voltado atrás em 14 decisões. Decide, volta. Resolve, retrocede. Uma tibieza que é muito ruim para o governante. E eu acho que ela mudou esse jogo, eu acho que ela pode até estar sendo flexível em alguns momentos, em algumas situações, inclusive com essa questão de lockdown e etc., vendo os variados lados. Mas tem tomado decisões importantes e que acredito sejam significativas para que a gente saia dessa situação. Claro, mas com a colaboração do povo. Se tiver, sem colaboração popular, não espere grande coisa. Em relação a essa questão do lockdown e dos decretos governamentais, a gente vê que, neste momento, a situação em relação aos números da pandemia no Rio Grande do Norte tem características bem piores do que no ano passado, quando estava tudo fechado. E esse último decreto já abriu aí, excetuando o toque de recolher, mas já abriu praticamente tudo. Você acha que ela ficou, por conta do tempo já de pandemia, num beco sem saída? Eu tenho a sensação de que ela teve que ceder à pressão, mesmo com os números desfavoráveis. Você também concorda com isso? Eu acho que não é só uma sensação minha, uma sensação sua, mas é o que a gente sabe de bastidores. Infelizmente, nós não temos uma luta integrada em termos de combate à Covid, do governo federal aos municípios. Ao mesmo tempo, nós temos uma guerra, eu chamo de guerra de secessão. São vários setores do país em permanente duelo, mas essa polarização pelo poder, antes de qualquer coisa. E isso concorre para que não tenhamos um combate a esse problema comum de forma mais homogênea, mais consistente. Além disso, nós temos a própria ciência aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra e em várias partes do mundo, eu diria, em comunidades até mais avançadas, também que ainda não conhecem plenamente o vírus, o seu alcance e essas vertentes decorrentes do vírus original. Nós estamos lidando com um inimigo extremamente perigoso e desconhecido ainda. Um abraço aí para o Osaniel Mesquita, acompanhando o nosso cenário político desta segunda-feira. Mas a gente escutou, inclusive, aqui do deputado estadual Bernardo Amorim falando da covidização da política, a politização do coronavírus. Ele fez uma brincadeira com as palavras para dizer que muita coisa que é feita, né, no combate à pandemia tem também a politicagem no seu meio. Ano passado a gente viu os reflexos na campanha eleitoral. Alguns se deram bem, outros não, né, na corrida aí por um posto. Essa pandemia, ela vai significar
para as eleições do próximo ano, tendo em vista o que a gente está observando hoje, a gente falando de governo de Estado e de governo federal, Carlos? Olha, claro que sim. Sobretudo porque mexe com sentimentos, mexe com recursos, mexe com uma multidão de pessoas desvalidas, muitos interesses políticos, empresariais e etc. Mexe com a vida, né? O doutor Bernardo Amorim, deputado, um abraço, se ele estiver nos assistindo, se assistir posteriormente, um abraço e sucesso no seu mandato. Eu gostei desse neologismo, a covidização, não é isso, covidização? É por aí, bem por aí. Da política. É por aí. Depois, quando eu me encontrar com ele, ele vai me explicar melhor. Carlos, essa questão de Fátima Bezerra, do desempenho dela, você acha que a falta de oposição à Fátima ainda facilita ainda mais para ela, essa questão da imagem dela diante de tudo que está acontecendo? Facilita, claro que facilita. Você veja que ela não, o partido dela não teve um bom desempenho nas eleições, sobretudo nos principais colégios eleitorais do Rio Grande do Norte. Mas quem é a oposição? As forças tradicionais da política brasileira, ou da política norte-rio-grandense, foram praticamente destroçadas nas últimas eleições de 2018. Sobrou muito pouca coisa para 2020, né? E há pouca perspectiva de que em 2022 nós tenhamos aí o ressurgimento dessas forças mais conservadoras, tradicionais e multidecenais, como Maia, Alves, né? Rosados e etc. Todos estão destroçados, foram destroçados pelo eleitor, não foram por Fátima. Veja o caso de Mossoró. Fátima Bezerra ganhou as eleições em 2018, vindo aqui 3 ou 4 vezes no primeiro turno, se veio mais, não deve ter sido coisa muito maior, e uma vez no segundo turno. Ela não foi em praticamente nenhuma comunidade periférica, a não ser passando de carro em carreatas, etc. E Rosalba Ciarline, como candidato a vice-governador, percorreu tudo e todos os recantos, rincões, travessas, avenidas e estradas de Mossoró e perdeu as eleições no primeiro e segundo turno para ela. Sobre essas forças tradicionais, a gente já tem visto aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, muitos desses nomes reaparecendo. Agora, aproveitando aí esse ensejo do posicionamento do Centrão em relação à vacinação, e a gente já tem visto esses nomes. Henrique Alves tinha aparecido, já travou até ali um diálogo rápido no Twitter, parabenizando Fátima Bezerra pela vacinação, quando ela tomou a vacina. Também José Agripino vem aparecendo, até foto das caminhadas matinais, ele posta no Instagram, já deu entrevista inclusive aqui no cenário político há algumas semanas. Tem também ainda para aparecer, mas que nas redes sociais já tem postado, continua, é Rosalba Ciarline. Você acha que esse pessoal, que muito provavelmente já está aí traçando um caminho com vistas a 2022, realmente eles têm chance de retornar a cargos eletivos? Olha, chance de cargos eletivos, eu não tenho dúvida que todos esses que você citou têm, mas um protagonismo majoritário muito pouco provável. Eu converso com esses políticos que você citou, em especial com Henrique Alves, até ontem conversei com ele, vez por outra com José Agripino. São 2 políticos influentes, mais influentes que a maioria dessa bancada federal que nós temos aí. Eles abrem mais porta em Brasília do que esses deputados federais, à exceção de um ou outro, e senadores. Continuam sendo muito influentes, continuam sendo ouvidos, conhecem demais sabe, os escaninhos do poder no Rio Grande do Norte e em Brasília. Então, são nomes que ainda estão aí, são políticos, sabe? Eles não estão fora de cena, eles estão sem mandato. Você pode ter a volta de um ou de outro em cargos eletivos. A possibilidade, por exemplo, de Rosalba Ciarline, que sonhou com o Senado, ser candidata estadual. Está na iminência de ser candidata estadual. Você tem Henrique Alves, que a princípio não é candidato a nada, pré-candidato a nada, mas pode concorrer, quem sabe, pode ser. José Agripino, que tentou aquela escapatória da Câmara Federal, não conseguiu, poderá voltar a uma disputa federal? Poderá. Mas não creio que nenhum desses nomes tenha fôlego, força
identidade, eu diria, popular hoje para ser candidato, por exemplo, enfrentando Fátima Bezerra. Fátima hoje não tem adversário. Vamos fazer um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais um pouquinho aqui no cenário político.